Salve rapaziada, me apresentando, eu sou Yuri, um fã médio do esporte aí, QI de Bonobo, em média 83, e tô aqui com meu brother Felipe, que vai ser o editor aí, se apresenta, Felipe. Salve, rapaziada. Eu vou ser o editor aí deste canal que não tem nome, não tem identidade visual, ainda não tem nada, só tem dois fãs, um fã médio e um fã totalmente iniciante aqui. Eu que não sei de nada, vou só palpitar aqui. É, dois fãs e um sonho, basicamente É, isso aí. ganhar dinheiro. Não necessariamente, né, não temos muita esperança em ganhar dinheiro, mas quem sabe, né, quem sabe. Não, aqui, para de mentir, aqui a gente só pensa em dinheiro. Mercenários. Vamos lá então. Primeira análise pra gente começar aprendendo vai ser do UFC Houston, que vai ser protagonizado pelo Strickland contra o Hernandes. Cara, é uma luta muito boa, muito boa. Realmente não dá pra saber muito bem, não dá pra nem você analisar muito bem assim de fora o que vai acontecer nessa luta. De um lado a gente tem o Strickland, que tem uma defesa de queda muito boa, apesar de não ter lutado com muitos grapplers na carreira dele, contra o Hernandes, que também tem um gás muito parecido com o do Strickland. Aguenta uns 5 rounds aí de muita ação, andando pra frente, trocando estímulo ali de grappling e strike. Então, vamos ver como é que vai ser. A primeira luta desse card vai ser de mulheres, né? Então, sabe, pode chegar atrasado e sossegar. Luta de mulher, né? Então, não aposte. Aposte se você for maluco. Para abrir o evento, luta provavelmente vai para decisão de juiz, né? Como a maioria das lutas de mulheres. Essa Juris é primariamente striker e ela teve uma luta muito boa na qual ela foi contratada no Contender Series. Apesar de ela ter perdido a luta numa decisão dividida, se eu não me engano, ela foi contratada. De tão boa que o Dan White jogou ter essa luta delas. Essa luta vai ser primariamente uma luta de strike contra grappler, mas eu acho que ninguém tá muito interessado nessa luta de mulher, certo? Então, se você for maluco, poste. Se eu fosse maluco, eu postaria na Carly Juris, simplesmente pela luta de estreia dela no UFC, na qual foi uma guerra. Passando para a próxima luta aí do Jordan Leavitt e do Yadier Del Valle. Já vi algumas lutas do Jordan Leavitt e lutas do Yadier Del Valle não tive a oportunidade de ver. Yadier Del Valle, cubano, invicto ainda no MMA, tá vindo de uma sequência de lutas muito boa aí. Ele foi contratado no Contender Series e teve 2 finalizações já no UFC, enquanto que o Jordan Leavitt teve várias lutas aí dentro do UFC já. Não é um cara muito novo no UFC, inclusive lutou contra o Perry Pimblett. Ele tem uma luta de chão boa e é basicamente isso. Vamos dizer que não é tão boa, né? Porque perdeu pro Perry Pimblett no chão. E além do mais, ele tomou um saquinho de chá, né, do Perry Pimblett ali. Muito bem lembrado, tomou um teabag do Ou Perry seja, Pimblett. Puta ele merda. foi humilhado, não Foi, apenas perdeu. verdade, verdade. Teve mais esse grande detalhe aí. Só que, nesse caso, ele vai estar lutando contra um cara que também é primariamente do grappling. Pelo shape do rapaz, a gente pode ver que, como o nome dele diz, é do suco, né, cara? O cara Ah, não podia perder essa oportunidade. Acho difícil ele perder essa luta. Até porque o Jordan Leavitt, apesar de ser um lutador, digamos assim, completo, mediano, né? Ele é mediano, não tem o que ver muito. E a Jair Del Valle vai acabar ganhando, provavelmente por uma finalização aí. Sei lá, uma chave de rosca. Philip Rowe e Jean-Paul Lebanosiani. Lebosnoiani. Você atreve a falar o nome dele aí, velho? não me atrevo a falar o nome dele, mas me atrevo a falar que o Felipe Rowe aí parece que foi tirado da rua, de um cobertor ali na calçada. Ele saiu direto na pegadinha do Silvio Sim, Santos, mano. Semana passada foi feito esse roteiro e os caras estão tentando derrubar a gente, que nem tem canal ainda. Impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Trocaram o oponente, provavelmente lesionado aí, né? Caiu da luta. Mas o rapazinho novo aqui ainda continua. Ele tem somente uma vitória no Contender Series e não é muito parâmetro pra gente estar definindo aí a qualidade do lutador, do atleta, pela sua primeira luta no Contender, que geralmente acabam tendo um mismatch aí nas lutas do Contender. Então a gente vai saber do que ele é feito a partir dessa luta. Geralmente a rapaziada do Contender aí, num geral, né? Obviamente, fora os nossos astros, tem uma certa dificuldade nas suas primeiras lutas, por estar entrando no maior evento do MMA do mundo, né? Então, vamos ver do que ele é feito nessa luta aí. Eu realmente não tenho como apostar nessa luta. Passando pra mais uma luta que não tinha nessa porra. caralho, não tinha também essa porra aí. Mano, Foderam tudo? trocou tudo, mano. Essa luta aqui, sinceramente, não estava preparado no roteiro também. Canal falido antes de começar. Vamos analisar aqui, jogar uma moeda pra cima simplesmente nas... Ô, galera, por favor, sejam humildes, entendam aí que aí não dê dislike, não dê dislike nesse vídeo, por favor. A gente tá vindo aí, os caras estão tentando passar rasteira na gente. Segunda luta aí nas
4 primeiras que já é luta nova. Os caras estão tentando sabotar a gente aí. Vão sabotar em você, hein? Luta nova, não estava planejada. Ambos estão vindo de uma sequência de 3 vitórias. Parâmetros muito parecidos aqui. Não sei o que vai dar nessa luta aqui. Ambos vão ter que lutar para ver quem continua na coluna de vitórias e quem vai voltar pra borracharia. Vamos lá para mais uma luta feminina. Então, no meio do card aí, né? Luta feminina, vocês sabem, né? Pausa para ir no banheiro, pegar uma coca, uma cerveja, tanto faz. Brincadeira à parte, essa luta é uma revanche de uma luta que teve alguns anos atrás aí. E a gente vai ver quem que acabou evoluindo mais. A Edwards é 6 anos mais nova, então a gente pode ver que a idade está a favor dela e ela vem de uma sequência boa de vitórias aí. Ela tem vitórias por interrupção, no caso. Tem 2 vitórias por nocaute, que na categoria peso galo feminino, em lutas femininas, não é comum você achar uma nocauteadora. Então, para alguém que tem 2 nocautes nas últimas 3 lutas, é algo a se considerar. A Nora Cornoli venceu uma decisão unânime na primeira luta, vem de derrota, né? Então, com seus 36 anos, a gente vai vendo aí ela chegando no fim da carreira e passando a mão no trigo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente a gente vai ver uma vitória por TKO ou uma decisão unânime, é muito mais provável, a favor da Edwards. Pelo histórico recente, está demonstrando a melhor evolução. E também é 6 anos mais nova, né? Então a gente segue a lógica, certo? Isso aqui é luta de rinha de anão. Positivo. Categoria mais leve aí. Rapaziada, pesa um saco de cimento. Os dois lutaram pela última vez no UFC Noche, onde tivemos a luta aí do Diego Lopes contra o Jean Silva, não foi? Coitado do Jean, Foi esburacado, né? Coitado, tá até hoje com um buraco na última luta de ambos. Foi lá, onde o Coria saiu com a vitória contra o Alessandro Costa e o Guruli saiu com uma segunda derrota aí, né, cara? Então, luta difícil de prever, que é muito pouco demonstrativo de ambos, né? Mas a gente vai apostar, apostaria, né? Se apostaria, se não aposta, né? Apostar é coisa de louco. Se a gente apostasse, apostaria no Coria. Que apesar de ter somente uma luta no UFC, ele teve uma performance melhor do que a do Guruli, que entrou pelo contender em uma decisão dividida e acabou com as 2 derrotas na sequência aí. Ambos são novos aí, né, no evento. Luta é difícil de analisar, né, porque não tem muitos demonstrativos de ambos. E a categoria peso mosca, então é uma loucura absurda. Mas, se eu fosse apostar, apostaria por uma vitória do Coria por nocaute técnico. Mais uma luta aí. Ozzy Osbourne contra Alibi Ididis. Luta no peso mosca, então, maluquice, né? Essa aqui é a categoria dos cachorro louco, né? Essa vai ser mais seguro você apostar no Kazak, que teve uma única derrota na final do The Ultimate Fighter 33. Mas também, né, a gente tem que levar em consideração que esse pessoal aí, Cazaquistão aí dessa área, geralmente não, né? Mas às vezes tem um cartel montado. Então a gente não pode garantir a procedência desse cartel. Positivo. O Osbourne, apesar de ter uma experiência na casa, ele tem 9 derrotas no cartel. E ele vem de uma derrota pro Steve Erceg. Apesar de não confiar no histórico do Kazak aí, eu acredito que ele vai acabar vitorioso aí numa decisão unânime. O Ozzy Osbourne aí, pelo que tá aparecendo aí, tem experiência em perder, né? Também. O cara é experiente em perder, tá quase empatando aí, cara. Experiente em apanhar, hein? Minha nossa, cara, experiente em tomar sova. Luta de brasileiro, né? Aqui sim é lugar de pachequismo. Foda-se que a última luta o Carlos Leal morreu com um soco aí, um cruzado de encontro, um golpe aleatório contra um velho de 42 anos. A gente vai continuar apostando nele, certo? O cobrador cristão, como dizem, né? Ele mata e depois reza pelo corpo do seu oponente. Mas nessa luta, ele vai ter um oponente aí complicado, por mais que ele tenha um cartel bem inconsistente, o Chidi Njokuani, ele tem um alcance muito bom. Tem 37 anos, mano. Tá velho. Tá velho, mano. Só que, sei lá, essa luta, o Carlos Leal vai ter que andar pra frente e encurtar a distância muito bem pra passar nessa envergadura aí de 2 metros do Chidi Njokuani, certo? Acredito que o Carlos Leal tem o poder na mão, acabar com a luta e finalizar primeiro ou segundo round. Gostaria num nocaute aí, segundo round até ele achar uma distância. Aqui a gente vai apostar no brasileiro porque a gente é brasileiro. Brasil! E o cara é velho também, 37 anos contra 31, você tá maluco. E vamos ao card principal. Michel Pereira, paraense voador, contra Zach Reese. Zach Reese e Michel Pereira, ambos treinam na Extreme Culture, em Las Vegas, certo? Então, parceiros de treino, Michel Pereira, em entrevista recente aí, falou que ambos já treinaram bastante e tal. Então, são oponentes conhecidos. Zach Reese achou um camp externo aí, enquanto o Michel Pereira continuou treinando em Las Vegas. Essa
é uma possível luta de recuperação para o nosso paraense voador. Podemos concordar todos que fomos iludidos por aquelas 2 vitórias do Pereira, né? Onde ele jambrolhou o Mihal, o Lizechuk e o Potieria. Ele sodomizou os caras no primeiro round. Não vou dizer sodomizou, ok. Não foi tão pesado assim, mas ele jambrolhou os caras, certo? Só que essas 2 vitórias aí de farm de aura foram seguidas pela perda absoluta dessa aura quando ele foi humilhado, né? Pelo amor de Deus, cara. Ele foi humilhado pelo Anthony Hernandes aí. 5 rounds de uma surra absurda, cansado, pulmãozinho de fumante, incrível. E vamos ver se ele conseguiu fazer alteração aí. Não sei o que como ele disse lá, ele numa dessas lutas, não sei se você soube dessa, Felipe, mas ele disse que o que fez mal pra ele foi um macarrão com óleo lá. Ele disse que teve uma caganeira absurda numa dessas lutas aí. Então, eu duvido que seja só isso mesmo, né? O cara veio sem gás nenhum pras lutas. Talvez ele teve algum problema, né? Mas hoje em dia quem não luta com problemas, não é mesmo? Eu, particularmente, torço pro Michel, né? Brasileiro. Mas, né? O Zachary Reese vem de 2 vitórias e é um lutador completo também, né? Também é conhecido do Michel na luta, então vai ser meio complicado. O Michel tá vindo de 3 derrotas seguidas e provavelmente está lutando pelo contrato. A gente viu o pessoal aí sendo demitido por muito menos, né, Filipão? A gente viu o que aconteceu com o nosso amigo Malhadinho. É um cenário sombrio aí para você estar. Torço para que o nosso parente voador aí consiga se redimir. Vai que ele amolece o bucho do Zachary Reese com mais um chute daquele lá. Mas a gente sabe que, na lógica, é complicado. No coração, a gente espera que ele arrebente o Zachary Reese. Mas, ainda mais, visto que os dois se conhecem, o que vai tender para uma decisão, o que vai tender, né, para o nosso parente voador cansar, certo? Passando para a próxima luta, Jacob Smith contra Josiah Harrell, que acabou pegando a luta de última hora aí. E o Seo Kyung-ko acabou saindo da luta, certo? Como a gente pode ver aqui, Josiah Harrell vai estar estreando dentro do UFC. É uma ótima oportunidade para ele mostrar aí que tem alguma coisa para oferecer para o UFC, mas é um cara muito novo ainda. Talvez consiga converter essa oportunidade aí em um contrato. Jacob Smith vem de lutas aí onde ele não leva pro juiz, né? Então, ele vem de 2 paralisação, certo? Um deles, ele acabou duelando o seu oponente e a outra ele acabou nocauteando. Então, apostaria aí no rapaz que já é da casa, certo? Prospect, como dizem aí. Uma das categorias que é uma das mais competitivas do UFC. Na minha opinião, perdendo só para peso galo. Sergei Spivak contra Ante Delija. O que você tem a dizer sobre esses caras aí, Filipão? Esses caras aí me passa uma noção de um russo de alguma gangue, sei lá. A única coisa que eu tenho pra dizer, 2 Só caras porque ele grandão chama assim. de Sergei Spivak? Exato. E o que Esse você nome tem a é. dizer do Ante Delija e a sua namica de cadela? Pois é, é verdade. Esse é o cara com 3 mamilos Sim, é esse polêmicos aí, mesmo. polêmicos. Mas vamos ver, né? Luta de peso pesado. A gente sabe que geralmente é uma desgraça. Preguiça. Ambos vêm de derrota pro Salsa Boy. São mais 2 filhos aí de Salsa Boy. E não sei se você sabe, mas o Salsa Boy paga pensão aí pra 9 filhos, se eu não me engano. Sem contar esses 9? 2, né? Sim, o cara é um maníaco. Não é à toa que vem lutando a cada 2 meses aí dentro das categorias mais paia do UFC. 2 filhos de Salsa Boy. Vamos ver se essa pensão vai aguentar, né, esses 2 filhos. Mas falando mais desses 2 podres aqui. Luta de peso pesado, mano. Então tem chance de ser chato pra caralho. 2 gordos deitados um em cima do outro por 15 minutos. Soco do nada. Exatamente. A categoria tá numa situação muito podre agora. Então a gente torce pra um nocaute aí do Mamica de Cadela, certo? Se o Spivak conseguir aproximar e derrubar o Ante Delija, se prepara pra 15 minutos. E muito gordo suado. Positivo. Aí é briga, hein? O main event do povo, meu mano. Vamos estar acompanhando aí o nosso grande, ilustríssimo Melquizael Costa contra o Dan Ige. Pode ser uma porta de entrada aí pro Melquizael no top 15, certo? Então é uma luta na medida pro Mel que tá se testando aí, molhando o pé, digamos assim, com o pessoal da categoria de cima, certo? Parar de bater em gente sem nome. O Melk, que vem de uma vitória sensacional em 4 lutas, ele lutou 4 vezes em 2025. E esta, acredite se quiser, vai ser a 5ª luta em um ano. Ele lutou a primeira vez nessa sequência aí de lutas foi em 2025, obviamente. Foi no dia 20 de fevereiro. Então, 22 de fevereiro, se não me engano. Então, ele vai estar completando a sua 5ª luta em menos de, ou quase que exatamente, um ano, certo? A
A última luta, ele nocauteou o Charrier, se eu não me engano o nome dele. Vamos conferir aqui. Um chutaço na cabeça. Simplesmente sensacional. Você chegou a ver isso aí, Filipão? Eu vi, mas eu não lembro direito, mas eu vou Cara, rever aqui. Dormiu sem sono. Só jogar uma pá de cal. Vamos ver aí como que vai ser essa luta. A gente, obviamente, vai estar torcendo pro Melk, né? Pra ele estar podendo futuramente vingar sua última derrota. Steve Garcia também já tá na categoria aí, já tá ranqueado. E vamos ver se eles vão estar se encontrando aí mais pra frente. Quem sabe numa disputa aí, um title contender, alguma coisa assim. Então, essa luta aí, Dan Ige vem de uma luta muito chata. Ele lutou contra o Patrice Pitbull. O Dan Ige, apesar de ser um cara muito duro, ter lutas muito boas. Inclusive, ele pegou uma luta contra o Diego Lopes. No dia da luta, ele salvou a luta de Diego lá e ofereceu uma guerra. Foi uma luta muito boa. Ele não parece que escolhe muito, apesar disso, ele parece que não escolhe muito as lutas dele, que acaba refletindo, né, negativamente no cartel. É um cartel bem inconsistente, vamos dizer assim. O Melk, né, como eu já falei, tá vindo numa sequência muito boa. Eu acredito que ele vai estar continuando essa sequência e fazendo entrada aí no top 15. Apostaria provavelmente numa decisão unânime no Melk Israel, mas o Dan Ige tem jogo para azedar o caldo. Ele é um cara chato, pode acabar levando aí para quem sabe uma decisão dividida, alguma coisa. Mas eu apostaria, digo ser seguro, apostar numa decisão unânime do Melk. Não acredito num nocaute por parte do Melk e nem do Dan Ige. Melk Israel dificilmente se põe nesse tipo de situação aí e não é muito nocauteável. Dan Ige tem um queixo muito forte, famoso cabeça de caixa d'água, então eu apostaria numa decisão pro Melk, certo? Decisão unânime. Geoff Neal contra Urus Medic. Essa é uma luta realmente para dar aquele sabor, assim, aquele tempero final nesse card aí. Uma luta muito boa, tá? Acho impossível uma luta dessa ser chata. O Geoff Neal tem um histórico de luta muito bom. Lutas incríveis, né? Não que o histórico dele seja muito bom. Ele tem um cartel bem inconsistente, mas as lutas em si que ele tem, ele lutou com gente da mais alta prateleira e fez lutas incríveis. Fez uma luta muito boa contra o Ian Gary, levou pra decisão dividida. Ele tava fazendo uma luta muito boa, muito legal, muito divertida, trocando porrada parelho com o agora, né, retirado do ranking. Como é que é o nome do cara, mano? Shavkat Rakhmonov. Coitado do Shavkat. Teve os dois joelhos explodidos. Então, Geoff Neal, a gente sabe que vem uma derrota aí pro Carlos Prates, né? Ele tomou uma cotovelada de vitória no último segundo do primeiro round. Brutalizado, né? Foi brutalizado, coitado. Armaram aura em cima dele, virou highlight. Virou highlight, foda. Mas, Geoff Neal é um cara duro, tá? Lá ele. É um cara realmente que tem lutas muito boas aí. E o Medic, Urus Medic, não sei como pronunciar essa porra desse nome. Deve ser It mesmo. Esses caras é tudo It. It. Ele é simplesmente inimigo de luta chata. Ele tem 0 decisões na carreira. 0. É 880. Ele vai pra matar ou morrer. Ou ele finaliza, ou nocauteia, no caso, né? Ou é nocauteado ou finalizado. Ele não leva pra decisão. Ele tem 0 decisões na carreira, certo? Então, impossível essa luta ser chata. É o cara que faz a alegria, né, do povo. Ele faz a alegria do povo. Assim. Né? Ele vai pra matar ou morrer, mano. E vamos ver se dessa vez ele vai matar ou morrer, cara. Porque pela comparação simplesmente aí dos oponentes de ambos, eu acreditaria que o Neal vai azedar o caldo dele, certo? Se for pra apostar em alguém, eu apostaria no Geoff Neal, que pegou gente prateleira muito maior que o Urus Medic, que tá lutando aí, vamos dizer assim, tá construindo o nome. O Urus Medic tá vindo numa sequência de 2 vitórias aí. Vamos ver se ele vai conseguir continuar, mas eu acredito realmente que o Geoff Neal vai azedar o caldo dele, simplesmente pela diferença de oponentes que eles já tiveram, sabe? Então, é uma discrepância grande na qualidade de oponente. O Geoff Neal só pegou pedreira e essa seria a primeira luta de expressão aí no cartel do Urus Medic. Quem sabe ele não entra no radar aí do top 15. Vamos ver, né? Agora a gente vai ver de verdade mesmo se o Geoff Neal só perdeu porque era pedreira ou se é porque realmente não tá qualificado mesmo. Né? Vamos ver se ele serviu de escada, né? Se foi uma escada muito bem posicionada, muito bem colocado, Felipe. Vai. Main Event, luta Nem sei o que principal. esperar disso daí. Nem sei o que esperar disso daí. Cara, é uma luta extremamente interessante. Das últimas lutas aí, dos últimos cards que a gente teve esse ano, essa é uma das lutas mais interessantes que tem.
Bastante gente critica o estilo de luta do Strickland, né? Que apesar de ser chato, é extremamente eficiente. A bizarrice dele, ele rende muito, muito, muito em luta longa. O estilo dele mantém uma defesa de golpe muito alto. Pode ver que essa carga completamente esquisita dele, que é uma mistura aí de um Philly Shell, não dá pra entender muito bem o que é. Eu acho esse cara aí meio Michael Myers do UFC. É um cara que não corre, só anda igual um, sei lá, um stalker e dá soco. É, igual um maníaco e dá soco pra Ele anda frente. pra frente infinitamente, realmente. Só faltou um macacão nele ali. Ele mantém uma taxa de defesa realmente muito alta e como o Felipe disse, ele parece um maníaco andando pra frente incessantemente. A última derrota dele por interrupção, seja por nocaute ou por finalização, foi contra o nosso grandíssimo e ilustre Índio Pereira. Pereira foi o último a nocautear isso faz uns bons anos aí, faz o quê? 2 anos já? Quase 3 anos. Realmente, e a gente sabe que é difícil alguém preciso e com a mão de tijolo igual do Pereira, que também não é o caso do Hernandes, certo? Em luta de 5 rounds, o Strickland geralmente tem um efeito hipnotizante, assim. Ele faz o cara entrar no jogo dele e vira uma sessão de sparring de 25 minutos. No caso do Strickland, pelo histórico dele, a gente vê que é muito efetivo pro lado dele, certo? Ele vem de uma derrota bem dura, uma revanche que ele teve contra o Dricus du Plessis. A primeira luta deles foi bem acirrada e muita gente acabou dando a vitória aí pro Strickland. Muita gente também viu o Dricus du Plessis campeão. Foi uma luta bem acirrada, onde o Dricus du Plessis realmente saiu campeão pela decisão dos juízes, uma decisão dividida, inclusive. Só que na segunda luta, o Dricus du Plessis veio com um jogo muito bom e veio preparado para realmente uma sessão de sparring de 25 minutos. Não veio para finalizar a luta, para acabar com a luta. E a luta foi muito menos competitiva, certo? Foi uma vitória muito mais expressiva por parte do Dricus. Por outro lado, o Fluffy tá vindo de uma sequência absurda de vitórias. Depois dele ter sido nocauteado pelo Holland em 2020, se eu não me engano, né, Felipe? Nós Sim, estava vendo hoje foi aí. na época da pandemia ali, né? Cara, foi realmente esquisito a derrota aí. Eles eram muito novos ainda também, né? Tinham que construir experiência. Então, Fluffy, desde essa derrota contra o Holland, simplesmente conseguiu montar uma sequência de vitórias absurda. Ele finalizou o Caçador de faixa preta. Ele teve nomes legais aí. Ele geralmente tem um jogo muito interessante de esmirilhar, vou usar a palavra, esmirilhar seus oponentes. Ele continua numa pressão pra frente incessante, muito parecido com a tática do Sean Strickland, porém o Sean Strickland faz pressão para continuar no strike. Do contrário, o Hernandes faz essa pressão para frente, encurralando os seus adversários para conseguir quedas e a partir disso ganhar os oponentes, brilhando eles na grade e abafando eles com o wrestling dele, que é muito bom. O Hernandes, depois dessa derrota contra o Holland, duelou o Vieira. Ele estava numa trocação de grappling muito boa no primeiro round, mas ele tem um pulmão que precisa ser estudado, sinceramente. E hoje em dia ele tá ainda melhor, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Nessa luta contra o Rodolfo Vieira, ele abafou até que o Vieira sucumbiu a essa pressão, certo? Tava muito cansado e acabou sendo finalizado. Nas próximas lutas, ele continuou com a mesma exata prática, andar para frente e acabar simplesmente abafando os oponentes aí, como diria o meu irmão lá, subjugou. Ele simplesmente acaba subjugando todos os seus oponentes. É realmente incrível ver ele lutando. Diferente dos wrestlers chatos que a gente acaba vendo por aí, né? As lutas dele é ação todo tempo. Ele tá tentando finalizar, batendo por cima. Então é um jogo que custa muito de gás e que aparentemente ele tem gás infinito. É incrível o que ele faz. A última luta realmente contra o Dolidze foi humilhante. Acabou a luta com a guilhotina arrastando o Dolidze. Foi uma bizarrice. E essa última luta contra o Allen também foi uma trocação muito boa de grappling deles ali, mas o Hernandes se mostrou bem superior, certo? E como a gente já comentou mais cedo, nosso querido paraense voador foi, vou dizer, ele estava entre subjugado e sodomizado, tá? Eu não vou dizer sodomizado porque ele não apanhou tanto assim, não se machucou tanto, não pareceu ser. Ele só realmente cansou e foi jogado de um lado para o outro ali. Continuando a análise, a gente vai ter que ver agora então o que vai ser mais efetivo. Se é o jogo de frequência de troca de estímulo do Fluffy ou se a defesa de queda do Strickland vai ser superior. Como a gente pode ver aqui, o Strickland teve uma taxa muito boa de defesa de queda. Aqui não tem estatística, mas ele não se mantém no chão, certo?
É muito difícil. O último oponente que manteve ele no chão aí foi recente, né? Mas até antes disso não teve outros oponentes que conseguiram controlar ele e manter ele no chão. Na última luta contra o DDP conseguiu controlar ele por 3 minutos, se eu não me engano ali, e foi isso. A gente vai ver se o Fluff vai estar conseguindo quebrar essa métrica aí do nosso colega Strickland, e no seu cartel não tem luta contra muito grappler, nem mesmo grappler do calibre do Fluff, certo? Que vem mostrando aí que até contra outros lutadores aí de chão tem se sobressaído. Então vamos ver o que vai sair dessa luta. E você, Felipe, o que você espera dessa luta? Espero não, mas o que eu acho, assim, que não vai dar pro Sean Strickland aí. Você acha que não Infelizmente, vai dar aí. pro Sean Ah, Strickland? eu, na real, não sei porquê, acho que só porque talvez eu vi alguns vídeos dele por fora aí, achei um cara bacana aí, apesar de que uma galera odeia ele na internet. É complicado você Mas, falar que o cara é um cara bacana, viu? Que ele tem sim, sim, opiniões né? Não tô, fortes. sim, sim, sim. É umas palavras aí que podem se voltar contra mim aí, né? É verdade. Mas, mas eu acho que ele vai perder, porque o Anthony Hernandes ali, pelo que eu vi, algumas lutas dele, é um cara bem agressivo ali, e o Strickland não vai conseguir segurar ele em pé, não. Você acha então que o Anthony Hernandes vai acabar derrubando ele, então é isso? Acho que ele vai derrubar, ele vai goelá-lo no Vai chão. goelá-lo, então, vai levar o Vai pescocinho pra goelar. casa, Talvez seja o primeiro cara que vai fazer o Strickland bater, olha só. vai chocar o mundo. Vai chocar o mundo o Será Anthony que vai Hernandes chocar o aí. mundo o Anthony Hernandes? Vamos acabar vendo. Eu, Apesar de que eu acho que o Sr. Strickland não, é um cara casca grossa e acho que ele preferiria dormir do que bater, talvez, hein? eu acredito que não, cara. Eu acredito que É? ele bateria, sim. Ele é casca grossa, mas não tanto assim, tá? Acredito que ele não bateria. Eu não acredito que ele iria dormir. Enfim, saindo do campo de finalizações, Especulação. de especulação hipotética de finalização, eu acredito no oposto, tá? Eu acredito que o Anthony Hernandes não vai conseguir fazer a mesma coisa que ele fez com os seus outros oponentes. Simplesmente porque o jogo do Strickland não é de andar pra trás. Ele não anda pra trás. É muito, muito difícil você uma luta dele onde ele tá andando pra trás. Ele continua com jab direto e chip. Esses chip, além de manter a distância, acabam minando a região do pânceps aqui, né? Onde o Fluffy tem essas, como é que diz? O muffin top ali. Vamos ver se ele vai acabar sucumbindo a essa pressão do Strickland. E eu acho realmente que o Strickland vai conseguir defender as quedas dele e não vai se colocar em uma posição constante de ser quedado. Porém, a gente pode acabar sendo surpreendido, ou no meu caso, eu posso acabar sendo surpreendido pela habilidade do Anthony Hernandes de fazer um team wrestling aí. Por mais que o Sean Strickland tenha demonstrado nos seus treinos e nas suas lutas aí que ele tem boas defesas de queda e dificilmente se mantém no chão, geralmente acaba trocando porrada por 25 minutos de pé. Vamos ver se nessa luta quem que vai ganhar, porque ambos têm muito gás, fazer 25 minutos, mas vai ser difícil para ambos, certo? Sean Strickland vai ter que consagrar aí essa sua defesa de queda e o Anthony Hernandes vem pro oposto, vem para chocar o mundo, e eu acredito que se ele conseguir controlar o Sean Strickland no solo, ele acaba com a finalização aí, simplesmente porque o jogo dele é muito difícil de você bater. Ele acaba abafando você no solo, ele dobra os oponentes dele e vai impedindo que eles respirem. Então realmente vai abafando muito o jogo dos oponentes. Mas eu acredito que o Sean Strickland vai manter a bizarrice. Por que eu digo isso, Felipão? Porque o roteiro seria muito bom. O roteiro do UFC eu acho que já tá pronto, você acredita? Por quê? Ambos estão lutando por uma luta contra o Shimaev. Se ambos estão lutando por uma luta contra o Shimaev, eu acredito que seria muito mais divertido a gente ver uma luta do Sean Strickland contra o Shimaev. Nossa, Simplesmente, seria muito bom, velho. simplesmente pela press conference. Mas Exatamente. imagina eles falando merda, o Shimaev não dá pra entender nada do que ele fala. Sean Strickland começa a falar dele ser checheno e falando do Kadyrov lá. E ele ia Vai levar ser. totalmente pro coração, né? Não, Porque já sabe como é que completamente. é, né? O cara é o mais emocionado dessa parada, logo atrás do Jean Silva. Com certeza. Mas a gente vai ver aí. Eu acredito realmente que o Sean Strickland vai conseguir parar essa sequência de vitória do Hernandes. Porque eu acredito que o roteiro tá pronto. A luta do Sean Strickland e do Shimaev já tá casada lá pra julho. Vamos ver então, nesse final de semana, quem que vai sair vitorioso. Vamos ver se o Hernandes vai continuar com essa sequência longa de vitória ou se o Strickland vai quebrar a banca. Porque estão tirando ele pra nada, viu? Estão botando bastante fé no Fluff e vamos ver. Strickland já acostumado a quebrar a banca aí. Acredito que o Strickland vai ter uma experiência superior aí. Esse estilo bizarro dele vai fazer ele voltar pra coluna de vitória. Mas vai depender realmente do que o Hernandes vai
oferecer contra o jogo do Strickland, certo? Ele pode acabar chocando o mundo de verdade, como você falou aí, Felipe. Controlar o Sean Strickland no solo e até mesmo finalizar. Se tem alguém aí, fora o Chimaev, que pode fazer isso com o Sean Strickland, é o Fluff. Essa é a nossa análise. Primeira análise do canal, que vai dar um trabalho desgraçado pro Felipe editar, porque eu não sei falar simplesmente, minha dicção é uma bosta, mas é um bom teste pro canal. Então estaremos assistindo e acompanhando o UFC final de semana e quem sabe até lá a gente tem um nome pro canal. Fechou? Fechou, então. É isso aí, galera. Tô no hype agora, né? Agora que a gente vai começar a especular um monte o que vai acontecer e vamos ver as reviravoltas aí nas nossas apostas. Aposta no... Não aposta esportiva, né? Nenhum tipo de aposta assim. Aposta só palpitação, né? É isso aí, só palpite mesmo. Valendo a coca. Valendo uma coquinha. No máximo, porque a aposta é coisa de louco, realmente. Então vamos ver. Essas análises vão servir, o maior propósito delas vai servir de fazer o evento ficar um pouco mais divertido pra gente mesmo que é fã do esporte, certo? Quem sabe a gente vai analisando e aprendendo cada vez mais aí. E vamos ver nas próximas análises, se ocorrer próximas análises, se a gente vai ter acertado alguma coisa, se a gente vai ter errado simplesmente tudo. De qualquer maneira, a gente vai tirando experiência disso e vai evoluindo nossas análises, certo? Valeu, pessoal. Não vou pedir pra escrever nem porra nenhuma, porque não tem nem nome. Então, foda-se. Valeu. Valeu.